senhoras, senhores, espíritas ou não, católicos, evangélicos, muçulmanos, etc., e outras religiões, vocês são muito importantes, muito bem-vindos a esse canal. Recebam de Deus, que Deus nos transmita a sua paz. Estamos aqui somente para agradecer a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer a presença amiga do Divino Mestre e agradecermos também o apoio incondicional dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nos orienta, nos prepara o ambiente, higieniza, perfuma, enfim, faz com que esse trabalho cresça e que nada venha prejudicar esse trabalho. Nós estamos lendo um trecho do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Na questão 65, nada certamente nos revela, nesse fato que acabamos de examinar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela de um fluido qualquer. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos, e que realmente podiam passar por muito lógica. E ela teria, sem dúvida, prevalecido, se outros fatos não viessem demonstrar a sua lógica. E ela teria, sem dúvida, prevalecido. Demonstrar a insuficiência. Ela teria, sem dúvida, Vamos ler novamente. E ela teria, sem dúvida, prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência. Esse novo fato consiste na prova de inteligência dada pelos fenômenos. Ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia presença de outra causa. Qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações revelou. 66. Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece ao impulso do vento. Mas se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou para a esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos de admitir, não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com as mesas. 67. Vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas, sob a influência de um ou de vários médiuns. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o da obediência às ordens dadas. Sem mudar de lugar,
a mesa se erguia sobre os pés que lhe eram indicados depois. Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. De outras vezes, sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançando para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. É claro que afastamos qualquer suspeita de fraude, aceitando a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade e absoluto desinteresse. Trataremos logo mais das fraudes contra as quais é prudente prevenir-se. Aqui tem um adendo da nota do tradutor que leremos a seguir. Leremos no final do capítulo. 68. Por meio de pancadas, e principalmente dos estalidos no interior da madeira, de que já tratamos, obtém-se efeito ainda mais inteligente, como a imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria da descarga por fila ou de pelotão de canhoneiros, e também o do ruído de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Observou-se que se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. E realmente, ela respondeu por sim ou por não, segundo o número de pancadas convencionados. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondente às letras do alfabeto para a formação de palavras e de frases. 69. Repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. A dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meios de pancadas. Verificando-se que os golpes não eram dados pelo médium, deviam ser dados pelo pensamento, mas o pensamento dando pancada seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. Desculpe. A experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentes, em completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual do médium e até mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. São tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém se haver um culpado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhados. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. 70. Num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem dos marinheiros até o comando ocupavam-se das mesas falantes. Resolveram evocar o espírito de um tenente do mesmo navio morto há 2 anos. Ele atendeu e, após diversas comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancadas: peço-vos insistentemente
que paguem ao capitão a soma de, indicou a quantia, que lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Ninguém sabia do fato. O próprio capitão se havia esquecido da dívida, que aliás era mínima. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, na exata importância indicada. Perguntamos: do pensamento de quem essa indicação podia ter sido refletida? Aqui tem uma nota do tradutor também, número 2. 71. Aperfeiçoou-se esta arte de comunicação pelo sistema alfabético de pancadas, mas o meio era sempre muito moroso. Não obstante, obtiveram-se algumas de certas extensões, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Desse meio, surgiram outros, e assim se chegou ao de comunicações escritas. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu frases e palavras. Esse processo foi gradualmente significado, com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão. A seguir, de cestinhas, de caixas de papelão e, por fim, da simples prancheta. Tem uma nova nota do tradutor, número 3. A escrita era tão fluente, rápida e fácil como o manual, mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndice da mão, verdadeiros porta-lápis, que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sob a influência do espírito, sem o concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los com detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência nesses fenômenos de inteligência oculta, ou seja, dos espíritos. Aqui são várias notas dos tradutores, do tradutor. Número 1. O problema das fraudes que tanta celeuma provoca ainda hoje decorre apenas da falta de observação criteriosa do processo de desenvolvimento dos fenômenos. Numa sessão preparada, segundo as indicações de Kardec, é realizada por pessoas sérias. Os próprios resultados demonstram a impossibilidade de fraude e ilusões. Nota do tradutor. 2. O problema do inconsciente deu margem no passado e continua a dá-la ainda hoje. A numerosa hipótese fantástica sobre a possibilidade de serem telepáticas essas transmissões, mas os fatos não são complicados do que o citado acima, e essas hipóteses não abrangem a todos. As pesquisas parapsicológicas atuais, longe de beneficiar essa hipótese fantástica, como querem os adversários do espiritismo, vêm confirmando progressivamente a explicação espírita. O estudante deve precaver-se contra as explicações, os explicadores tendenciosos e prosseguir seriamente o estudo para obter respostas mais positivas. Nota do tradutor.
3. Esse desenvolvimento gradual do processo de psicografia representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita. Mostrando a naturalidade do fenômeno, a prancheta, como se vê, não é mais do que uma miniatura de uma mesa gigante, mesa girante, conservando-se assim a forma do instrumento primitivo através da evolução para a escrita manual. O aparecimento da cesta e da caixa de papelão assinala um momento de transição dos meios materiais para o meio psíquico. Aliás, o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia como escrita automática, estudado principalmente por Pierre Janet, nota do tradutor. Eu quero fazer um brinde a você, meu amado amigo. Você que tem toda essa tua paciência de nos ouvir, eu quero fazer um brinde à sua saúde, ao seu trabalho. Quero desejar a você um feliz Natal, um próspero ano novo, sem Covid, com vida 20. Muita paz, muita luz, muito amor e muito trabalho para todos nós. A sua saúde. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Ah, uma coisinha. Hoje é quarta-feira. É vida que segue.